Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Enquanto você acha o texto, eu estava me lembrando de uma citação do Charles Spurgeon, em que ele falava que as verdadeiras doutrinas da graça, elas, quando pregadas de forma verdadeira, elas nos humilham, porque elas denunciam quem de fato somos, pecadores, e mostram a quem de fato servimos, a um Deus que é santo. E se tem uma coisa que como homens não gostamos, é de nos sentir humilhados, mas ela nos humilha para nos fazer amigos, filhos de Deus, porque esse Deus santo, ele não é o Deus que gosta de nos humilhar, ao contrário, ele nos busca, ele nos resgata, ele nos salva para a sua glória. E esse é o gostoso, é na humilhação que nós encontramos a exaltação de Cristo através de nós. Que essa verdade seja viva em nosso coração, irmão. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. A terceira viagem missionária de Paulo, ela tem como ponto de partida e talvez como principal sede a cidade de Éfeso. Essa cidade é onde Apolo, um importante evangelista do primeiro século, se encontrou com o casal Priscila e Áquila e mostrou que, apesar do tempo ter passado, ainda existiam pessoas que anunciavam o evangelho prometido ou pregado por João Batista. 2 cenas acontecem aqui, com Apolo, que é discipulado por Priscila e Áquila, e ele depois é enviado para anunciar o evangelho, agora já com essa correção, não o evangelho do arrependimento que era pregado
por João, mas o evangelho da graça que já trouxe o arrependimento, pregado e anunciado por Jesus. Logo em seguida, Paulo chega em Éfeso e encontram cerca de 12 pessoas que também haviam recebido a mesma instrução nessa cidade. E Paulo lhes pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles afirmam que não sabem do que estava falando, e ali eles são recebidos. Paulo ora por eles, e o mesmo evento do Pentecostes acontece com aqueles cerca de 12 homens, e assim começa um discipulado. Paulo, durante 3 meses, no início dessa terceira viagem, ele vai às sinagogas e tenta dialogar com os judeus acerca do evangelho, mas ele vê que os corações estão fechados. Então ele encontra uma porta aberta numa escola chamada Escola de Tirano, o nome do dono da escola provavelmente, e ali ele por 3 anos discipula e ensina a igreja. Nesta cidade ele começou a ter um movimento bastante destacado. É um dos poucos momentos em que mostra uma grande evidência de milagres, a ponto de pessoas levarem objetos de pessoas enfermas, e nas orações naquele local as pessoas eram curadas. É o primeiro cura à distância, né, que tinha naquela época. Milagres eram feitos, sinais e prodígios. Essa era a igreja em Éfeso. Só que isso começou a despertar alguns grupos interessantes. Havia um sacerdote chamado Seva, que tinha 7 filhos. E esses 7 filhos, vendo que o poder estava, digamos assim, evidente naquela escola onde Paulo ensinava, eles resolveram enfrentar uma pessoa que estava possessa de espírito imundo, e usaram a fórmula: nós vos expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não era do poder deles, eles entendiam que era uma fórmula mágica para fazer isso. E o resultado é que aquela pessoa, ela partiu para cima e deu uma surra naqueles 7, para mostrar que não é apenas a questão ali, não é uma fórmula. Mas por que eu estou falando dessa fórmula mágica? Porque o texto vai dizer que várias pessoas daquela cidade que usavam o poder, as artes mágicas, elas se converteram e começaram a queimar todos os livros, dedicando-se integralmente ao Evangelho. Ou seja, não estou dizendo aqui que essa é a fórmula bíblica para se ter uma igreja, mas estou dizendo, em Éfeso esse era o grande problema. E Paulo atacou o grande problema da cidade. E quando atacou o grande problema da cidade, e a cidade percebeu que diante de todas aquelas manifestações poderosas, feitas por diversos estilos diferentes do sobrenatural, eles perceberam que somente Deus tem todo o poder. E eles começaram a se converter, e isso trouxe um problema na cidade. E agora o problema é com os comerciantes, os vendedores de nichos da grande deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era considerada uma deusa que foi enviada de Júpiter, que não é somente o maior planeta, mas é considerado o deus dos deuses. Eles acreditavam que o deus Júpiter presenteou Éfeso com a estátua, com a da deusa Diana, e toda a espiritualidade de Éfeso circundava ao redor da adoração a Diana. Não somente no aspecto religioso, mas também no aspecto comercial. Era como se tivesse uma grande potência religiosa no centro da cidade, e a partir dali toda a região vivia na dependência daquela religiosidade. Ora, Demétrio se levanta e diz com os seus amigos: se esta situação continuar e as pessoas continuarem abandonando os seus ensinos, o nosso comércio vai acabar, a nossa grande deusa vai ser destruída. Nós não podemos deixar isso acontecer. E eles levantam uma grande ira na cidade, um grande tumulto, um grande alvoroço,
que por 2 horas foi só gritaria contra a igreja. Quando conseguem acalmar, Paulo entende que é hora de seguir em frente e deixa a igreja em Éfeso. Ele vai para Troade. Troade é a mesma cidade onde ele teve a visão na primeira viagem missionária, para deixar de seguir a Ásia e ir para a região da Europa, aonde ele ouve aquele varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele está naquele local e vai pregar. E a exemplo da escola bíblica hoje, foi pregando um pouquinho demais, e tinha um jovem chamado Eutico sentado numa janela, 3º andar. A pregação estava chata, ele foi e dormiu e caiu do 3º andar, né? Aí já caiu morto. Paulo para a pregação, ressuscita e volta a pregar e vai até a alva, ou seja, ele prega a noite toda. Ele está mostrando claramente que naquele momento uma ressurreição não é mais importante do que a pregação da palavra. Ele continua, o povo continua atento. Eu acredito que o Eutico não voltou para o 3º andar, não sentou na janela e não dormiu de novo, né? Seria demais, né? Mas é interessante a ideia que nós temos da visão de Paulo, aonde ele passa grandes bênçãos, mas grandes problemas. Dali ele vai para Mileto, e quando ele chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso e faz uma comovente despedida, exortando-os a manterem vivos um procedimento que glorifique a Deus, irmãos. Esse texto a gente lê e dependendo de como você tiver seu estado emocional, você já vai ler e vai começar a chorar. Primeiro porque Paulo deixa claríssimo que ele sabe que dali para frente o seu ministério vai ser de duras provações. Ele fala que eu constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Cadeias e tribulações. Irmãos, ele chama os presbíteros e trabalha para eles sobre os procedimentos que se espera que a igreja tome, que nós tomemos e que venham glorificar a Deus. O tema nosso hoje é: só a Deus toda a glória, só lhe deu glória. E a pergunta é: como é que Deus pode receber toda a glória? Através do nosso proceder, através da nossa vida, através da nossa conduta. E eu quero separar 3 procedimentos que vejo Paulo olhando para os presbíteros, que devem ser os nossos procedimentos, a nossa prática cristã. Primeiro, servir ao Senhor e testificar ao povo. Muitas vezes nós estamos invertendo este papel, mas não devemos inverter essa ordem. O nosso ministério deve ser voltado para Deus, não para o povo. O nosso labor, eu falo como ministério, e por favor, a gente usa essa palavra, as pessoas já pensam logo: pastor, presbítero, diácono ou líder de qualquer sociedade. Não, o nosso ministério, o nosso labor cristão, como servos de Deus, como filhos do Senhor, como adoradores dele. Nós não estamos aqui para servir um ao outro, nós servimos porque adoramos e servimos ao Senhor. Tudo que na nossa vida, tudo que fazemos, tudo que falamos, todo o nosso ser, ele deve ser para atender ao único Senhor que temos em nossa vida, somente o Senhor. Ele deixa isso claro quando ele fala: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor. E de que forma? Ele fala que é o seu serviço, com toda humildade, lágrimas e provações que pela cidade me sobrevieram. Em outras palavras, Paulo diz: eu nunca me gabei de nada que eu poderia me gabar, porque olhando para quem é o meu Senhor, eu descubro, como canta ainda, né, o Paulo César, o grupo Logos: eu sou apenas servo e nada mais, e nada mais. Quem tem que ser adorado é o Senhor, quem tem que se agradar com a nossa adoração é o Senhor. Não somos nós, não é a igreja, não é quem está ao nosso lado. Paulo mostra que o seu serviço ao Senhor foi de forma plena. Ele era vítima de ciladas, mas a sua fidelidade se mostrava em anunciar todas as coisas proveitosas de forma pública
e de casa em casa. É como se estivesse sendo chicoteado pelas costas e sorrindo pela frente, porque sabendo que a dor que Cristo sofreu era sempre maior do que a máxima que ele poderia sofrer. Seu serviço é voltado para o Senhor. Todo o seu labor tinha um único objetivo: glorificar a Deus. Mas o seu testemunho era voltado para o povo, servir ao Senhor e testificar ao seu povo. Tanto judeus quanto gregos eram alvos diretos da evangelização, almejando que eles viessem a se arrepender e a crer em Jesus. Olha o que ele fala: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que a gente fala que Paulo diz que para viver o nosso procedimento que glorifica a Deus, ele tem que ser de serviço a Deus, ele tem que ser de testemunho para o próximo. É exatamente esta noção de servir a Deus de forma íntegra, reconhecendo a sua soberania, a sua graça e sabendo que Ele é quem tem que ser adorado e exaltado, que me faz olhar agora para a minha igreja e dizer: é esse povo que precisa ver que é assim que eu sirvo ao Senhor. Deus é glorificado no meu relacionamento com os meus irmãos, mas se Ele é o Senhor e o meu irmão, a minha irmã, são conservos nesta adoração. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com o que o próximo pensa. Muitas vezes nós estamos preocupados demais em como que o mundo vê a nossa igreja. Muitas vezes estamos preocupados demais, estamos procurando restaurar não a forma de adoração ao Senhor, mas estamos procurando muitas vezes encontrar afetividade em pares, quando na verdade o único que deve se agradar de nós é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Isso é dar a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Precisamos restaurar em nosso tempo essa forma de viver, irmãos. Seja na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar. Nós somos servos de Deus e testemunha para todas as nações, para todos os povos, do amor de Deus e da graça de Deus. Quando nós assim agimos, nós podemos dizer: só lhe deu glória, só lhe deu glória. Eu fico impressionado no nosso tempo, quantas vezes nós encontramos pessoas revoltadas com a igreja, fora da igreja, e quando você pergunta qual o motivo, você fala assim: o testemunho dos irmãos não é bom. É como se nós estivéssemos dizendo, me perdoe aqui pegar o irmão, né, Gustavo, né? É como se estivesse dizendo assim: eu não gostei de uma coisa que você fez, então o meu culto a Deus eu interrompo agora por sua culpa. Desculpa. Meu irmão, está errado. Deus é Senhor de tudo na nossa vida, e se algum irmão nos enfraquece, nós devemos fortalecê-lo. Se não podemos fazer com a nossa companhia, com a nossa presença, devemos fazer com a oração. E quanto mais isso acontece, mais a gente é aproximado de Deus, e Deus vai trabalhando a nossa vida, e Deus vai transformando vidas, quando vem que a igreja está ali para servir ao nosso Deus, e não um ao outro. Temos visto essa inversão. A igreja quer servir ao mundo e testemunhar o seu serviço para Deus, apresentar suas obras. Não, nós servimos a Deus e apresentamos esse Deus maravilhoso ao mundo em que vivemos. Isso é dar glória a Deus. Paulo continua agora trazendo um segundo procedimento que glorifica e adora ao nosso Deus: ter convicção do seu ministério pessoal, ter certeza da sua própria convicção, do para que você está aqui, ter a convicção do porquê você saiu de casa hoje e veio para cá, porque que você foi lá na arena ontem, junto com aquela turma, ficou o dia quase que inteiro, naquele momento gostoso. Por que a gente faz isso? Paulo mostra a sua convicção através de uma afirmação enfática. Olha o que ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo.
Tem uns sinaizinhos nos Salmos que são colocados para a gente ler e dar uma pausa, igual a gente faz aqui no início, né? Lê a Bíblia e pausa, medita no que isso está falando para a sua vida. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, em nada. Você gosta de ouvir crítica? Quando alguém diz assim, olha, não está bom o que você fez, mas no fundo do seu coração você disse assim, uau, ficou perfeito. Né? Olha, é muito gostoso isso quando acontece textos, né? Eu tenho certeza que só o Davi não passa por isso, né, Davi? No seminário, faz aquela prova perfeita, né? Aí chega lá, essa o professor vai procurar e vai dizer para mim assim, cara, você tinha que dar aula e não ser aluno. Aí chega lá, nota 7, já aconteceu isso? Dá uma decepção, dá uma angústia, e a reação nossa é imediata, o que eu fiz é bom. O que eu fiz é bom. Vou contar uma cena aqui, essa você não pode contar lá não, viu? Uma vez eu fiz uma correção de uma prova, o professor erra, de vez em quando, né, gente? O aluno não pode dizer, mas de vez em quando erra. E eu errei uma correção, e um aluno chegou revoltado para mim, falou assim, que é isso aqui, professor? 2 pesos e 2 medidas? Está aqui, ó. Olha as 2 provas, a mesma resposta, a dele está certa, a dele está certa, a minha está errada, isso é justo? Eu falei, não, desculpa, me dá aqui. Peguei, fui lá e coloquei errado para o outro e tirei 1 ponto. Ele ficou uma pilha de raiva, falou assim, o senhor não pode tirar ponto dele. Eu falei assim, no entanto, no momento que ele te deu a prova, ele deveria saber que eu poderia ter errado dando certo na dele, ou podia ter errado dando errado na sua. Já que você me deu a oportunidade de corrigir o erro, vamos corrigir o erro, né? Claro, nenhum dos dois ficou feliz comigo, né? Mas muitas vezes a nossa visão, olha a forma que ele chega, ele não procurou analisar, não procurou visualizar os fatos, ver pelo menos se a resposta dele estava certa, se a resposta do outro estava certa. Queremos defender quem somos. Somos bons. Aí a gente encontra o Evangelho da Graça que diz, o melhor, nossa confissão de fé fala isso, a melhor das obras, a vida mais piedosa, o dom mais perfeito, se não é para a glória de Deus, é lixo. É lixo. O diabo não era o pior dos anjos, talvez até o melhor. O que o derrubou foi a vaidade, o orgulho, a prepotência. Foi olhar para si mesmo e acreditar que poderia confrontar com o Deus Todo-Poderoso. Olhar para Eva, olhar para Adão e dizer para eles, vocês entenderam bem o que Deus está dizendo? Olha, Deus está com medo de vocês. E nós acreditamos na mentira do diabo, até hoje. Paulo poderia se orgulhar da sua cultura, porque ele foi formado aos pés de um dos maiores líderes da época. Ele poderia se orgulhar das suas obras, e em algum momento ele diz que fez mais do que os apóstolos. Ele poderia se orgulhar dos seus títulos e cargos, porque quando ele foi para Jerusalém, ele teve cartas de autorização das grandes autoridades, para poder executar a justiça, que era visível a ele, para os judeus. Paulo poderia se orgulhar das igrejas que plantou, da quantidade de líderes. Ele poderia olhar para os presbíteros de Éfeso e dizer assim, todos vocês são fruto do meu trabalho. Ele poderia olhar para toda a equipe e igrejas plantadas na Europa e na Ásia e dizer, eu sou muito bom, eu sou grande, olha o nome que eu tenho. Ele diz, em nada a minha vida é preciosa para mim, nada disso. Exceto quando ele olha para o seu labor, porque na verdade, apesar de tudo aquilo, ele olha para Cristo e tudo que ele consegue ver é um miserável pecador que fez tudo e ainda não consegue se comparar à grandeza do que Cristo é na sua vida. Aliás, quando ele olha para si, ele diz assim,
Eu sou o principal de todos os pecadores. E a gente fica olhando para Paulo e só essa afirmação dele já deveria fazer a gente morrer de vergonha. Porque quando a gente olha para a vida de Paulo e olha para a nossa vida, eu duvido que algum de nós não ache que passou ele nessa posição de primeiro lugar, né? Mas ele expressa os seus dois maiores desejos em cima dessa convicção. Primeiro desejo, completar a sua carreira. Qual é a carreira? De embaixador de Cristo. Mesmo ele tendo a sua vida como sendo uma vida sem nenhuma preciosidade, para ele diz: eu tenho algo a fazer, eu tenho uma carreira. Meu irmão, eu não sei em qual área que você trabalha aqui na igreja, mas essa é a carreira de Cristo na sua vida. Se você a faz porque você entende que é capaz e competente para isso, por favor, volte a uma vida de oração, volte ao primeiro amor. Mas se você entende que Deus te delegou, que você tem esse dom, que Ele te escolheu, que Ele te separou, que você é indigno, que você não tem nada de precioso, mas Deus te colocou nesta posição para servir ao Senhor, olha, você vai dizer: por mais que a minha vida não seja preciosa para mim, a minha vida é preciosa para os meus irmãos. O meu trabalho, o meu labor é precioso para que gregos, para que gentios, para que o mundo descubra que esse Deus que olhou para essa pessoa, esse vaso de barro, para essa pessoa que não tinha nada, nenhuma expectativa na sua vida, e transformou ele num pregoeiro da verdade, num embaixador, num ministro de Deus a este mundo. Não tenho nada precioso para mim, mas tenho uma tarefa, e essa tarefa eu tenho que completar enquanto o Senhor quiser. Completar a carreira, completar o ministério que recebi do Senhor. Qual é o ministério? De testemunhar a graça do Senhor a todas as nações. Aos Filipenses ele chega a afirmar que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. A vida não tem sentido e nem valor se não vivemos para a glória de Deus, irmãos. E quem vive assim pode ter uma certeza de que a morte será o lucro de um serviço feito de forma completa. Eu coloquei uma frase no Face sobre esse texto. Eu gosto muito desse texto, e eu acho que alguém que estava com más intenções no coração disse: é por isso que eu quero morrer logo, para receber o lucro. Aí eu disse: quem não termina o trabalho e não recebe o pagamento completo, não recebe lucro, não recebe. Se você faz o seu trabalho e no meio do trabalho você desiste, você não completou o trabalho e nem recebeu a recompensa, não tem lucro, não tem. O lucro é exatamente aquela vida disposta a se dedicar até o fim. Completada a sua tarefa, é o Senhor quem disse, está na hora de você receber sua recompensa. Então ele fala: eu anseio o dia em que vou ser chamado para poder morar eternamente na presença do Senhor. A morte não me assusta, a morte é um sonho, a morte é um desejo, mas é o desejo que vem no dia em que esse miserável pecador completar a sua tarefa, o seu ministério. E isso quem decide é o Senhor. Até Ele decidir a hora, é para a glória dEle que eu vou viver, é para a glória dEle. Se essa é a nossa convicção, então nós podemos afirmar: só lhe deu glória, só lhe deu glória. Terceiro procedimento: preparar o rebanho para as adversidades. Por mais que a vida cristã seja repleta de paz e alegria, ela não está isenta de lutas. Aliás, o próprio Senhor Jesus afirmou que as nossas lutas seriam maiores do que as dele. Já pensou isso, irmãos? Se me perseguiram, vão perseguir muito mais a vocês. Se me odiaram, vão odiar muito mais a vocês. Essa é a palavra que o Senhor colocou. Ele não nos prometeu que teríamos uma vida sem problemas, de bonança. Ele nos prometeu que estaria ao nosso lado em todo o tempo. Paulo chama os presbíteros de Éfeso e mostra-lhes duas coisas. Primeiro, que após a sua partida, viriam pessoas de fora com a finalidade de destroçar o rebanho de Cristo. E a segunda afirmação que ele fala é que dentre o próprio grupo, homens se levantariam para arrebanhar os discípulos de Cristo.
Talvez Paulo parecia já prever o que estava para acontecer na sua própria vida, e também na de João mais à frente, porque quando Paulo é condenado, ele é levado a Roma, e em um dia de julgamento aparece uma pessoa que dá um testemunho fatal contra ele, e essa pessoa foi um desses líderes que provavelmente tenha se juntado à igreja de Éfeso após a saída de Paulo. O nome dele? Alexandre, o latoeiro, né? Latoeiro é mesmo que metalúrgico, viu? Eu posso falar que eu sou metalúrgico de formação, né? A gente pode citar. Esse Alexandre provavelmente, e por que é interessante essa palavra? Porque quando coloca o latoeiro, o metalúrgico, está se referindo provavelmente a uma pessoa que trabalhava em Éfeso fazendo obras para o comércio de Diana. Isso me faz lembrar alguns irmãos que nós temos. Eu conheci um irmão que se converteu, já antigo, numa cidade famosa do Brasil, e ele era dono de 3 alambiques. A profissão dele era fazer cachaça, né? E ficou durante muito tempo, ele assim, meu Deus, como é que pode? É a única coisa que eu sei fazer. Se eu largar isso, eu vou morrer de fome. E agora? Como é que eu faço, né? E sei que ficou a igreja discutindo muito tempo, eu não vou entrar nos detalhes. Mas a ideia que temos de Alexandre ele é talvez um fabricante de objetos religiosos para serem vendidos pelos comerciantes em Éfeso. Agora ele se converte, e ele, mesmo convertido, vê o seu negócio sendo prejudicado pela sua própria pregação. E esse é o homem que se levanta e vai a Roma e dá um testemunho que vai ser o responsável pela condenação e morte do apóstolo Paulo. Homens que se levantaram, conforme ele disse, para causar males à igreja em Éfeso. O segundo procedimento, é claro que nós vamos encontrar um outro lá na carta de João, a respeito de um tal de Diótrefes, que tem a seguinte expressão: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, que gosta de mandar. Diótrefes, o chefão, o poderoso, aquele que se não fizer o que ele quer, ninguém faz, ele não nos dá acolhida. Ou seja, ele fala a respeito desses dois problemas. Paulo adverte, isso vai acontecer. Paulo deixou o seu procedimento e mostrou a luta para que a igreja não deixasse jamais de glorificar a Deus. Lobos vorazes, pessoas mal intencionadas, e isso daí são situações que vêm, a gente não tem que chegar e dizer, é o diabo que está mandando, não, é o nosso coração que é assim. É quando nós deixamos de olhar para Cristo e começar a achar que a igreja tem que ser nossa. Os problemas vêm, e Paulo olha agora para os presbíteros e diz: vocês precisam manter a integridade da igreja através de um serviço contínuo ao Senhor. Que mantenham-se firmes diante das investidas inimigas, olhando sempre para o nosso Salvador e Senhor. Uma igreja que firma a sua fé em Cristo é uma igreja que pode afirmar: só lhe deu glória. Só lhe deu glória. A nossa vida não é muito diferente dessa vida de Paulo. O que me chama a atenção na igreja de Éfeso, que ela que nasceu com tanto poder, com tanta demonstração da presença de Deus, enfrentando uma das divindades mais poderosas do mundo antigo, é a igreja que você vai ler lá em Apocalipse, mostrando as suas obras. Jesus disse: olha, tenho visto a sua obra, a sua perseverança, que não pode suportar homens maus, que vocês provam aqueles que se dizem apóstolos e os acham mentirosos. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E essa expressão primeiro amor vocês não fazem mais isso por Cristo, vocês fazem isso por vocês. E ele chama a igreja para restaurar esta convicção. Irmãos, se queremos uma igreja que glorifique a Deus, a primeira coisa que temos que fazer é servir a Deus e testemunhar esse serviço aos nossos irmãos, ao próximo, ao mundo. Precisamos disso.
precisamos entender que tudo que fazemos é em obediência ao Deus soberano e para que o mundo conheça que Ele é o Deus soberano. Em segundo lugar, nós precisamos ter a convicção de que o nosso ministério, ele exige que nós sejamos anulados, para que o que Ele nos deu, para que o compromisso que Ele nos deu e o ministério que Ele espera de nós, seja efetuado através de uma vida de intensa dedicação para Ele. E naturalmente, se queremos ter procedimentos que glorifiquem a Deus, nós temos que entender que como corpo, como igreja, nós vamos receber duras investidas do inimigo. Nós vamos ser alvo de duras perseguições neste mundo. Não é só Demétrio provocando tumultos, não é apenas os filhos de Seva querendo usar o poder da igreja, não são apenas aqueles mágicos que estão tentando usar métodos mágicos ou formas sobrenaturais para dizer que reflete a igreja. Não são apenas os judeus que estão armando ciladas, não são apenas os lobos vorazes que entram para causar problemas, não são apenas aqueles que não conseguem se ver como sem nenhuma importância, como Paulo diz, mas querem ter o seu lugar de destaque. A igreja persevera porque Cristo é o seu Senhor. A igreja persevera porque nós queremos servir ao Senhor. A igreja persevera porque nós estamos atentos e as regras que nos fazem servir e dar a Deus toda a glória, é Ele quem põe através da sua palavra, e isso que nos interessa. Irmãos, que Deus nos ajude e nos dê força, porque às vezes a gente fala que quando a gente faz um estudo, o primeiro a apanhar somos nós mesmos, né? O pastor, ele tem esse privilégio, ele leva uma surra quando faz o estudo, depois tenta desforrar na igreja. Aí quando desforra na igreja, leva outra surra, porque ele é parte da igreja. E depois vem a terceira, porque não adianta ser só aqui na igreja. Isso tem que ser visto quando saímos da igreja, quando saímos daqui. Vivemos em um mundo extremamente difícil de se viver a nossa fé. Vivemos em um mundo onde você falar que a Deus eu dedico toda a glória, você já sabe que vai ser discriminado. E tem outra, quando você se sentir discriminado, você vai ser acusado de ter discriminado. Se você declara a sua fé, você é acusado. Você declarou a sua fé, você é antiquado, como é que é aquele... Você está dentro do quadrado, você qualquer coisa de ruim. Por quê? Porque você declara a sua fé. Todos podem declarar a sua fé, menos a igreja fiel ao Senhor Jesus. Esse é o mundo em que vivemos. E esse é o mundo que quer destruir a igreja, que quer destruir a família, que quer destruir as nossas bases. É um mundo que quer destruir completamente o nome e o ensino do Senhor Jesus. Esse é o mundo onde você é chamado para dar a Deus toda a glória. E só a Deus toda a glória. Que Deus te abençoe.